Olá a todos. Agora nós vamos ver a segunda parte da aula sobre dinâmica populacional de doenças infecciosas. Nessa parte nós vamos ver o teorema do limiar, então nessa segunda parte, e na terceira parte da aula nós veremos o princípio de ação de massas. O teorema do limiar está relacionado à ideia de que se a densidade de suscetíveis numa certa população ficar abaixo de um certo limiar, uma epidemia de uma doença infecciosa não deve se propagar nessa população. De modo complementar, se a densidade de suscetíveis ficar acima de um certo limiar, isso pode favorecer o espalhamento de uma doença numa população. Essa ideia de limiar surgiu com o Ronald Ross, que estava fazendo pesquisa sobre malária e que imaginou se não existiria uma densidade mínima de mosquitos, né, abaixo da qual a transmissão da malária seria inviabilizada, né? Então haveria esse limiar, que seria esse threshold, para a densidade de mosquitos e isso favoreceria o controle da malária. Então, o teorema do limiar está associado com essa ideia que eu acabei de mencionar, de que existe uma densidade mínima de animais suscetíveis, acima da qual é possível o surgimento de uma epidemia transmitida por contato. Então, só para citar um exemplo, tem um trabalho que analisou os dados de cães em uma epidemia de parvovirose na Suécia, né, e esse trabalho de 1983 estimou que uma densidade mínima de 12 cães por quilômetro quadrado seria necessária para que uma epidemia de parvovirose pudesse ocorrer na população canina. Isso com base em dados observados na Suécia. Bem, o teorema do limiar tem a ver com a seguinte ideia. Vamos supor, o que aparece aqui são raposas que estão infectadas por raiva, né? Essas que estão desenhadas aqui em preto, e as que estão em branco seriam as suscetíveis que viriam a se infectar por contato com as raposas infectadas. Então, por exemplo, se uma raposa infectada gerar, em média, menos de uma raposa infectada, que no caso seria meia em média, o que deve acontecer é que o número de animais infectados, que aparece aqui nesse eixo, né, deve começar a diminuir ao longo do período, porque para cada animal infectado, numa geração seguinte, você tem menos de um animal infectado. Então, esse é o caso aqui, né, que para cada infectado teria meio infectado em média. Esse aqui também se encaixa nesse caso, que para cada infectado a gente teria 0,75 animais infectados em média, né? Por outro lado, se cada raposa infectada gerar uma nova infecção, o número de animais infectados vai se manter constante, né? Vai se manter estável ao longo do tempo. Se, por outro lado, para cada raposa infectada houver, em média, mais de um animal infectado, que no caso seria 1,25, a tendência é que o número de animais infectados aumente com o tempo. E assim por diante. Aqui é uma raposa infectada, gerando duas raposas infectadas, e o número de animais infectados vai aumentando ao longo do tempo. Então aqui a gente nota que existe um limiar. Se, em média, uma raposa infectada gera mais do que uma raposa infectada na geração seguinte, no tempo seguinte, o número de casos tende a aumentar. Se, por outro lado, uma raposa infectada gera menos do que uma raposa infectada em média na geração seguinte, o número de casos tende a diminuir ao longo do tempo. Portanto, o limiar está aqui, né? Que é esse caso em que uma raposa infectada gera, em média, uma nova raposa infectada e o número de casos permaneceria constante. Então, esse aqui é o limiar entre uma situação em que a doença se espalha numa população e uma outra situação em que a doença tende a desaparecer daquela população. Então, relacionado a esse teorema do limiar, nós temos o conceito de razão de reprodução básica, né, que seria o número de casos secundários que um indivíduo infeccioso geraria numa população totalmente suscetível, né? Então, por exemplo, voltando a esse esquema, nessa condição aqui em que uma raposa infectada gera uma nova infecção, né, nas suscetíveis a gente teria um R0 igual a 1, e aqui para cima R0 maior do que 1, e aqui para baixo R0 menor do que 1. Então, a situação em que nós temos R0 igual a 1, uma situação de equilíbrio, o número de casos permaneceria estável na população, né,
Quando R0 for maior do que 1, a doença tende a se espalhar na população e, portanto, o número de casos cresce na população. E quando R0 é menor do que 1, a doença tende a desaparecer daquela população. Então, essa é a razão de reprodução básica, né? Alguns comentários sobre R0. É um parâmetro abstrato, né? Porque é uma situação em que você teria que ter uma população totalmente suscetível e introduzir um infectado nessa população. É um parâmetro adimensional, porque é o número de casos que um caso geraria na população, né? Quando você já tem a doença na população, nós não temos o R0, porque o R0 se aplica no caso em que você tem uma população totalmente suscetível, mas quando a doença já está circulando na população, a gente tem uma razão de reprodução efetiva, que nós chamamos de R, né? Além disso, R0 é um valor médio, né? Se houver diferenças no padrão de espalhamento da doença em diferentes subgrupos, o valor médio pode não ser muito útil, porque em cada subgrupo da população você pode ter um R0 particular, né? Um R0 diferente. Bem, então agora sobre a razão de reprodução efetiva, né? Então, se a gente não tiver uma população totalmente suscetível, nós vamos ter uma razão de reprodução efetiva e não um R0 que se aplica a uma população totalmente suscetível, né? Então, a razão de reprodução efetiva seria o número de casos secundários que o infectado produz numa população de hospedeiros que não são totalmente suscetíveis, né? Então, a definição é essa que aparece aqui. O R efetivo seria o R0, que multiplica a fração de suscetíveis no equilíbrio, né? E que permanece a fração de suscetíveis no equilíbrio, e que nesse caso é diferente de 1, né? Então, se a fração de suscetíveis no equilíbrio for igual a 1, a gente vai ter que o R vai ser igual a R0. Mas se ele for diferente, se a fração for diferente de 1, aí nós vamos ter um número diferente do R0. No equilíbrio endêmico, nós vamos ter que a razão de reprodução efetiva vai ser igual a 1. Então, para cada caso que você tem, você vai gerar um novo caso naquela população e assim o número de casos permanece estável na população, né? Então, se a gente pegar essa expressão aqui igual a 1, nós vamos ver que no equilíbrio endêmico, a fração de suscetíveis no equilíbrio é igual ao inverso do R0. E essa formulação tem uma aplicação muito interessante, né? O que nós vamos ver aqui é uma maneira simplificada de analisar a proporção crítica de vacinados, né? Mas utilizando esse conceito de R, a gente consegue fazer uma estimativa de qual proporção da população deveria ser vacinada para que se evitasse uma epidemia. Então, nós sabemos que se nós tivermos X estrela com uma fração de suscetíveis no equilíbrio, né, no máximo, a fração de suscetíveis no equilíbrio vai ser equivalente a 100% da população, menos a fração que está protegida por vacinação, né, que seriam os imunes por vacinação. Então, isso aqui aconteceria no máximo se nós tivéssemos apenas suscetíveis e vacinados, né? Se nós substituirmos esse x estrela, que é 1 menos p, aqui nessa expressão, nós vamos ter que o r, que é a razão de reprodução efetiva, vai ficar igual a R0, que multiplica 1 menos P, né? Para que a doença seja controlada, esse R tem que ser menor do que 1. O R efetivo tem que ser menor do que 1. E para que isso ocorra, portanto, o R0, que multiplica 1 menos P, tem que ser menor do que 1, né? Se nós resolvermos essa inequação, nós vamos chegar à seguinte solução, que a proporção de vacinados teria que ser maior do que 1 menos 1 sobre R0. Tá? Então, para que a doença seja controlada, seria necessário vacinar um número de indivíduos, né, acima desse valor aqui, que seria 1 menos 1 sobre R0. Assim, nós podemos definir uma proporção crítica de vacinados para atingir a erradicação, né, que vai ser esse PC, que vai ser exatamente 1 menos 1 sobre R0. Então, essa é a proporção crítica de vacinados. 1 menos 1 sobre R0. Se a proporção de vacinados estiver acima dessa proporção crítica, a doença é controlada. Se a proporção de vacinados estiver abaixo dessa proporção crítica, a doença não seria controlada. Bem, esse é um modelo bastante simplificado de análise de proporção crítica de vacinados. É um modelo aproximado, mas dá uma ideia conceitual bastante interessante do efeito da vacinação no controle de uma doença.
Então, se nós fizermos um gráfico de R0 em função da proporção crítica, nós vamos ter um gráfico desse tipo, né? Essa aqui é a curva. Então, por exemplo, um R0 de 2, se a gente fizer 1 menos 1 sobre R0, vai dar meio, né? Então, a proporção crítica seria meio. Se a proporção de vacinados estiver acima desse valor crítico, a gente entra numa área aqui que é uma área de erradicação. Se a proporção de animais vacinados estiver abaixo desse valor crítico, a gente fica aqui nessa área que é uma área de persistência da doença. Portanto, aquela expressão de proporção crítica de vacinados estabelece duas regiões aqui, né, num gráfico de proporção crítica em função de R0. Uma área em que nós temos a erradicação da doença e uma área em que nós temos a persistência da doença. Então, vacinando acima da proporção crítica, erradicação da doença. Vacinando abaixo da proporção crítica, persistência da doença. É, então, apenas para a gente ter uma ideia de valores, né, de razão de reprodução básica do R0, aqui nós temos alguns valores que aparecem num trabalho publicado por, por Robert May, no American Scientist. No final da terceira parte, eu coloco uma lista de referências. Então, aqui só para a gente ter ideia, para a varíola, né, antes da campanha global de erradicação, o R0 estava entre 3 e 5, e isso daria uma proporção crítica de vacinação em torno de 70 a 80%. Então, se a gente substituir 70, 80, o R0 de 3 a 5 naquela expressão 1 menos 1 sobre R0, vai dar um valor de 70 a 80%. Né? E a varíola é o caso de uma doença que foi erradicada do mundo. Né? Para sarampo, na Inglaterra e em Gales, né, de 1965 a 1968, o R0 era um R0 de 13 e a proporção crítica de vacinação seria de 92%. E assim nós temos uma série de outros exemplos, né? É, por exemplo, o caso da malária, né? Esse é um caso interessante, que é a malária por Plasmodium falciparum. O R0, isso no norte da Nigéria em 1970, o R0 é da ordem de 80, e portanto a proporção crítica de vacinação seria muito elevada, 99%. Então, se existisse uma vacina com eficácia elevada, ainda assim, né, seria complicado de controlar a malária, porque a cobertura de vacinação teria que ser muito elevada, né, próxima de 100% para conseguir controlar a doença. Então, esse é um caso de, de um agente infeccioso muito bem adaptado à espécie humana, né, com R0 bastante elevado e que é bastante difícil de erradicar. Né? Doenças que são candidatas à erradicação atualmente são o sarampo e a poliomielite, né? Então a polio, apenas para ter uma ideia, né, se a gente pegar o R0 na Holanda em 1960 e nos Estados Unidos em 1955, é da ordem de 6, e a proporção crítica de vacinação seria da ordem de 83%. Para ver um exemplo de veterinária, aqui tem um valor estimado pelo professor Fernando Ferreira em sua tese de doutoramento, né, em 2000, é o R0 para febre aftosa, né? Então seria da ordem de 20 em Santa Catarina, na década de 90. É um R0 da ordem de 20, que daria uma proporção de cobertura vacinal de 95% para a erradicação da doença, que é uma proporção elevada de vacinação. Então, assim, nós encerramos essa segunda parte da aula de dinâmica de doenças infecciosas em populações. E na terceira parte nós veremos alguns exemplos e a lei de ação de massas.